Vamos agora pensar na possibilidade de querermos fazer a frente, portanto, assimétrica. Queremos fazer uma frente assimétrica e vamos trabalhá-la de uma forma muito rápida e muito fácil. Isto é, imaginemos que queremos uma frente maior do que a outra. Portanto, temos aqui duas partes frontais, desenhamos o molde duas vezes, isto é, a parte esquerda e a parte direita. Esta margem seria a margem da costura, portanto, aqui fizemos exatamente coincidir sem a margem para podermos fazer o desenho completo sem este excesso. Portanto, desenhamos o molde dos dois lados igual. E agora imaginemos que, por exemplo, queremos que a nossa bata tenha metade do decote, por exemplo, até aqui. Imaginemos. Portanto, aquilo que nós fazemos é medir a distância entre aqui e aqui, que dará 1, 2, 3, 4 centímetros aproximadamente. E vamos traçar esses 4 centímetros, fazendo aqui o desenho. Isto já é costura criativa, já não é um molde base, senão uma adaptação do molde base para um desenho próprio. Há muitas batas assim que vêm-se muito por aí. Portanto, uma vez que eu sei que é uma bata que vai fazer muito sucesso, deixo já então aqui a indicação de como se pode fazer. Portanto, esta parte poderia passar a ser uma peça só. Portanto, a bata poderia, obviamente, partir a partir daqui. E, obviamente, a partir daqui, iríamos necessitar de outra margem à semelhança do que teríamos aqui, portanto, para deixar a dobra. Este poderia ser o corte de um tecido, que é o que vai ser no nosso exemplo, e este será o corte de um outro tecido. Então temos aqui o nosso protótipo. Atenção que já temos costurados, portanto, os nossos ombros, tanto de um lado como do outro, com costura inglesa. Portanto, os acabamentos por dentro estão perfeitos, não temos excesso de costura, temos a peça fechada tanto de um lado como do outro. O acabamento do lado exterior, como vocês podem ver, fica bem mais bonito. No nosso caso, deste lado também, portanto, já temos aqui a peça terminada nos ombros e nas laterais, e aquilo que nós vamos fazer é embeber as mangas. Embeber as mangas é um termo técnico, portanto, é uma técnica de incluir as mangas. Já vos mostrei aqui em vários vídeos a inclusão das mangas com a peça aberta, portanto, só com os ombros costurados e com estas peças abertas, portanto, fazendo a introdução da manga com tudo isto aberto e depois fechando manga e laterais. No caso agora vamos embeber as mangas, que é nada mais nada menos do que isto, portanto, meter as mangas no orifício da cava sem ter a lateral aberta. Como é que nós vamos fazer isto? Portanto, vamos fazer um ligeiro frisado em todo o contorno da nossa peça. Reparem que na parte central eu tenho um piquete da manga, portanto num centro e no outro, porque este nosso centro vai coincidir com a nossa costura do ombro e esta nossa outra costura terá que coincidir, portanto, com esta costura. E é a partir daqui,
com o embeber da manga que vamos conseguir esta técnica. Como é que fazemos isto? Pomos a nossa máquina com as tensões ao máximo, portanto o mais folgado possível, e aumentamos o ponto da máquina para o máximo. Vamos então realizar esta técnica. Recordem então que temos as tensões da máquina no máximo, ou melhor, no mínimo, portanto o menos tensado possível. Temos aqui excesso de linha e não vamos dar retrocesso no início, portanto vamos fazer a costura reta sem qualquer retrocesso e vamos costurar pelo limite da nossa peça, portanto não entrando demasiado. No final da nossa costura puxamos a linha desta forma, vamos ter que deixar, portanto, este excesso. E aquilo que nós vamos fazer, atenção que a manga não fica frisada na peça, portanto, sabendo realizar esta técnica, frisamos de todos os modos a manga, perdão, mas ela não vai ficar frisada na nossa peça. Agora temos que ter em atenção, portanto, as marcações que fizemos antes. A nossa peça central vai ter que ficar junto da marcação da costura central do ombro, portanto, vamos ter que fazer coincidir desta forma a nossa peça. Vocês têm que dividir, portanto, aqui agora este franzido em todo o contorno. Reparem que a nossa parte mais aberta é a peça da frente e aquilo que nós fazemos é realmente tentar introduzir na nossa peça, portanto, esta é deste lado, fazer coincidir as costuras, esticando obviamente aquilo que é o nosso excesso. Não cortem o fio antes de terminarem as costuras e se certificarem que está tudo ok. Portanto, aqui coincidimos a costura e agora vamos encontrar o nosso piquete central para fazer coincidir com a costura do ombro. E a partir daqui, portanto, vamos fazer coincidir a nossa folhagem ou o nosso franzido com a nossa manga. Portanto, a partir daqui nós já sabemos que metade da manga está para cada lado. Ela vai ter que ficar certa se foi cortada da melhor forma. E desse lado fazemos exatamente a mesma coisa, portanto vamos esticando o franzido de forma a que ele fique perfeito por toda a manga. Reparem que se não fizéssemos isto ia-nos sobrar realmente aqui algo de manga, portanto aqui é necessário fazer estes acertos de desenho. Pensem que na costura há sempre uma solução para um problema. Às vezes é questão de técnica, outras vezes é mesmo questão de engenho. Portanto, se volteássemos isto, já íamos ver o caimento da nossa manga e eu acho que se poderia perceber com perfeição que ele encaixa perfeitamente, portanto, aqui na zona central e na nossa zona inferior. Portanto, vocês estão a ver que as costuras coincidem, tal e como eu vos tinha dito que deveria acontecer. Do lado contrário, exatamente o mesmo procedimento e depois vamos passar então aqui à nossa zona da abertura. Vamos então costurar a primeira manga só para vocês perceberem realmente como se pode fazer. Quando eu falo aqui de mão livre, é nada mais, neste caso braço livre, perdão, não é nada mais nada menos do que isto, portanto a máquina sem a gaveta. Todas as máquinas domésticas que eu conheço têm esta função, portanto sai a gavetinha de forma a proporcionar aqui um trabalho mais fácil. E aquilo que nós temos que fazer aqui, portanto, é uma costura. Atenção, não se esqueçam de voltar a pôr as tensões e o ponto na mesma medida que tínhamos antes, portanto, para costurar de forma a fixar a peça, senão vai ficar o ponto muito largo. Aqui sim já dá um retrocesso, portanto já estamos a fazer uma costura de construção.
Eu vou tirando os alfinetes porque esses alfinetes não são dos mais finitos e às vezes bloqueiam o pé, o prensa-telas. Temos então fixada aqui a nossa manga. A partir daqui podemos fazer um ponto zigue-zague em todo o contorno e finalizamos a nossa peça. Portanto, vocês podem ver que se não tiverem overlock não é grave. Há sempre uma solução para resolver o problema. Teríamos aqui então introduzida a nossa manguita. No caso da nossa bata, ela é assimétrica até no jogo de cores das mangas. Portanto, vocês já puderam perceber que a manga é diferente de um lado à manga do outro. Depois aquilo que nós temos que verificar é em todo o contorno se realmente a peça está bem costurada, se não se vêem as costuras guia, assim dizendo, portanto aquelas costuras que fizemos inicialmente para franzir o tecido, e a partir daí, portanto, o resto é confecção e acabamento e depois passar a ferro e deixar a peça com a melhor apresentação possível. As linhas guia, perdão, depois podemos retirar, porque se eu puxar uma linha guia, eu vou evidentemente franzir a peça e ela pode ficar presa em algum tecido do vestuário da criança e depois pode repuxar. Só mesmo por uma questão estética e por uma questão de bom acabamento, portanto devemos depois fazer então essa retirada. É basicamente como se tirássemos o alinhavado. Vamos passar já aqui então o nosso zigue-zague. Finalizamos já a peça deste lado. Não ultrapassem a linha, portanto a nossa linha de costura está aqui, devemos mantê-la. Portanto, a partir daqui temos acabada a nossa cava e da parte exterior, portanto, já podem ver que temos a manguinha completamente inserida. Portanto, isto seria o embeber a manga. O caimento da nossa manga, como vocês podem ver, portanto, está correto e é isto realmente o que nós pretendíamos então com esta técnica. Podemos dizer que temos então o trabalho finalizado e concluído. Do outro lado, perdão, faremos exatamente a mesma coisa e vamos depois mostrar como fazemos a parte frontal. Ok, agora em relação aqui à nossa abertura, portanto eu disse na altura do desenho que teríamos que deixar um extra para esta zona, portanto isto será o desenho do molde tal e como eu vos expliquei, e temos então aqui o nosso extra. Portanto, se eu mostrar aberto, vocês vão perceber que há de facto aqui, portanto, um extra contemplado para este desenho. O que é que nós faremos, portanto, aqui? Primeiro, considerar que nós vamos deixar espaço para abotoar. E aquilo que eu tenho aqui na mão é uma entretela não de colar, portanto, é uma entretela semi-rígida, só mesmo para estabilizar. Há muitos sítios que chamam apenas de estabilizador. E reparem que eu tenho aqui, portanto, a dobra, porque tenho aqui os piquetes que me indicam realmente onde é que eu devo chegar com a minha dobra. E aquilo que eu vou fazer, vou virar assim para ser mais fácil para mim, portanto, é introduzir esta peça e fazer aqui a dobragem, portanto, dobrar de forma a que me fique mais fácil. Atenção que eu estou a dobrar com o excesso da peça, mas pode-se retirar conforme aquilo que nos for mais cômodo. E fazemos então aqui o canal para fazer o caseamento, porque o caseamento, muitas das vezes, torna-se mais complicado justamente por não ter esta estrutura, por não ter depois esta parte mais rígida. Pelo menos na minha máquina, às vezes, até por uma questão de desnível de altura, é mais complicado fazer o caseamento. Portanto, se tivermos aqui uma estrutura rígida, uma vez que o algodão é uma estrutura muito, muito finita, ajuda-nos bastante a conseguir um melhor resultado. No caso de não conseguirem dessa forma, podem também colocar
papel craft de debaixo da peça, que também vai funcionar para conseguir esse efeito. Vejam que assim conseguimos, por exemplo, estruturar este lado, que é o lado que vai ter o caseamento, e deste lado, portanto agora aqui nesta zona, vamos criar uma vista. A vista é aquilo que nós incluímos para depois nas dobras, aqui vamos deixar um excesso que vamos precisar acertar ali, portanto vamos deixar realmente aqui uma margem. Vejam que estou a encanar o direito com o direito. Aqui, como vamos fixar os botões, podem entretelar ou não, é uma questão já de opção. A nossa vista também vai ser dobrada, portanto já vai criar aqui algum volume. E agora fazemos uma costura a meio centímetro do limite e no caso aqui já podemos fazer uma costura, portanto, de ponta a ponta, passando pelo canalzinho que nós estabelecemos antes. Vamos então finalizar esta parte. Ok, deste lado temos então já costurado o nosso encaixe para o abotoamento, portanto decidimos que o abotoamento é nesta peça. E agora deste lado temos então cozida a nossa vista a meio centímetro do nosso limite, portanto já sabemos direito com direito, e aquilo que fazemos é nada mais nada menos do que virar esta peça para podermos passar um pesponto no limite desta costura e fixá-la, ou simplesmente fazer o fecho como nós vamos fazer já a seguir. Aqui estamos apenas a segurar então aquilo que é a costura e vamos voltear esta parte para dentro para poder fazer então a costura final. Basicamente esta será a nossa finalização da parte central. O caseamento podem fazer manual ou com a ajuda do equipamento adequado da máquina, portanto a máquina traz um caseador, já seja ele automático ou manual. Ok, agora em relação ao caseamento, já vos vou mostrar como podemos casear de forma automática numa máquina Singer semelhante à minha. Aquilo que nós podemos fazer para calcular a nossa distância de caseamento, portanto, para que as aberturas dos botões fiquem todas à mesma distância, é calcular um ponto. Reparem que eu aqui ainda não tenho o viés colocado, porque o viés, obviamente, faz volume nesta zona, portanto, ao fazer a colocação, e evidentemente vai dificultar o caseamento na minha máquina. Como eu já experimentei, já vi que não funciona da melhor forma. Portanto, aquilo que eu faço é, a 2 cm do limite, eu marquei aqui um traço, idealizei até o ponto que eu pretendo, portanto, a distância entre este risco e este é de 25 cm, e aquilo que eu faço é decidir o número de botões, portanto, vocês podem ver 25 cm, decido o número de botões que pretendo, portanto 4, e divido 25 por 4, que me dará a distância a que eu devo ter cada botão. No meu caso a distância é então de 6,25, portanto a partir deste ponto eu calculo aqui mais ou menos 6,25, faço outro traço, essa caneta não interfere, portanto aqui com 6,25, não fica marcada, portanto essa caneta desaparece com o ferro. Portanto temos aqui 3 botõezitos, 6,25,
4 botõezitos. Portanto, no nosso caso, até à última distância, portanto, teríamos 5 botões. No caso de pretendermos colocar, então aqui no final colocamos. E no caso de não pretendermos, portanto, deixamos assim. Temos então aqui a divisão igualitária de todo o nosso espaço, portanto, o caseamento à partida ficará à mesma distância. Temos que ter em atenção também o tamanho dos botões. Portanto, no nosso caso, como vocês podem ver aqui, os botões são pequenitos, não têm assim grande dimensão, portanto o espaço entre eles realmente não vai, ou seja, não vão ficar uns em cima dos outros, mas neste caso, porque são pequenitos, portanto, se fossem maiores, terem atenção, então esse pormenor. Portanto, para abrir o nosso caseamento, provavelmente com linha branca vocês não percebem grande coisa na imagem, mas para abrir o caseamento vamos precisar então, em último caso, desta tesourinha, portanto a que chamamos a tesoura de bordar, de um alfinete para fazer a colocação no extremo do nosso caseado. Portanto, assim, desta forma. Para que serve o alfinete? Para quando eu começar a abrir a casa, não dar demasiada força, uma vez que temos que puxar ligeiramente, portanto, não dar demasiada força e não abrir para lá daquilo que é o pretendido. Basicamente, introduzindo aqui, veem que ele faz top, portanto, introduzimos aqui então o nosso abre-casas e empurramos até ao nosso alfinete. Como vocês podem ver, temos já então aqui a abertura perfeitamente realizada e depois podemos fazer a ligeira limpeza, portanto, do nosso excesso interior com a nossa tesourinha de bordar. Basicamente é este o processo. Não é difícil, não é complicado, requer algo de paciência e precisão. Se tiverem uns alfinetes de boa qualidade, facilita-vos a vida. Portanto, neste caso, estes alfinetes são aqueles alfinetes coloridos que se compram nas retrosarias, mas não são dos melhores de facto. Portanto, até são mais grossos do que aquilo que é o ideal e depois podem marcar determinadas peças mais finas. Portanto, se puderem realmente adquirir bons alfinetes, vai ajudar-vos muito no processo. Neste caso, nestes tecidos, não faz grande diferença, sobretudo neste tipo de trabalhos. Mas, por exemplo, vocês já veem que eu estou a espetar com ligeira dificuldade e no caso de ser um alfinete mais finito, portanto, facilita. São mais caros e vendem-se em maiores quantidades. Portanto, é a dificuldade que há neste sentido. Portanto, temos aqui esta aberta. Faremos só a abertura desta final. O bolso eu tenho aqui colocado só com 2 alfinetes, portanto o bolso será o último procedimento, digamos assim, porque a bata pode criar alguma configuração diferente depois ao fazer as costuras, portanto ele está ali somente para eu saber basicamente onde é que eu pretendo. Portanto, depois de ter finalizado, já vejo que talvez mais 1 centímetro para lá e fique melhor do que aquilo que realmente ficaria assim. O bolso, então, é o último passo. Portanto, agora, costuramos os botõezinhos à mão, marcando aquilo que temos aqui. Portanto, através desta abertura, fazemos a marcação neste corredorzito que fizemos em baixo e a partir daqui teremos a abertura completamente finalizada. A partir daqui, mangas. Portanto, no nosso caso, será com elástico. Portanto, faremos a dobra a meio centímetro e voltaremos a dobrar aproximadamente com 1 centímetro. Deixaremos uma abertura, por exemplo, de 2 centímetros para introduzir o elástico e a partir do momento que deixemos esta abertura aqui, com um alfinete ou um imperdível, introduzimos o elástico e fechamos a manga. Portanto, a partir daqui temos o acabamento perfeito nas mangas e teremos então o elástico para ajustar ao pulso da criança. Aqui em baixo são procedimentos já habituais, portanto vocês já viram isto noutros vídeos de certeza porque eu já mostrei. Vamos fazer a bainha em 2 vezes, portanto acertar aqui este excesso e depois fazer como na manga, portanto 2 dobras, de forma a ficar com um acabamento perfeito, medindo sempre, claro, as nossas distâncias.
Portanto, deixando então aqui uma dobra perfeitinha e tudo colocado dentro da nossa batinha. Portanto, desta forma teremos um acabamento bom por fora e por dentro.